Oi pessoal, aqui é o Ribeneto e nós estamos em mais um especial de final do ano do Blog da Minha Estante. Hoje eu trago para vocês um vídeo muito mais positivo, um vídeo muito mais alegre, porque é a vez de contar quais foram os meus book crushes desse ano de 2015. Enfim, hoje eu vou falar aqui sobre os livros que me fizeram suspirar, que me conquistaram, que me fizeram rir, que me fizeram chorar, enfim, os favoritados do ano, os que me conquistaram. Eu espero de verdade que vocês gostem do vídeo, então vamos lá. Bom, e o primeiro book crush a aparecer aqui no nosso vídeo também foi a minha primeira leitura do ano. Eu tô falando de O Grande Van, da Catherine Applegate, lançado por aqui pelo selo irado da Novo Conceito. Esse livro é um infanto-juvenil que ele vai contar a história do gorila Ivan, que foi um animal que sempre foi criado em cativeiro, em uma espécie de circo dentro de um shopping. Ele está extremamente conformado com a vida que ele leva no começo da história, até que surge uma nova aquisição desse circo, que é a filhote de elefante Ruby, e acontece uma série de fatores que vai fazer o Ivan meio que instalar as ideias e querer um lugar melhor, não só para ele, mas também para elefante Ruby. Como eu disse, é um livro infantil, mas que me conquistou completamente. A história desse livro é muito simples, muito singela, mas marca de verdade. E foi um livro assim que me emocionou muito, de verdade. Foi ótimo começar o ano lendo O Grande Van. Eu realmente não esperava grandes coisas desse livro e ele me conquistou e ele me impactou de verdade. Então o primeiro book crush a aparecer aqui no nosso vídeo é o infanto juvenil mais do que incrível, O Grande Ivan, da Catherine Applegate. E o segundo book crush desse ano de 2015 foi uma leitura digital que eu fiz totalmente por acaso. Eu tô falando de Superhero, da Illy Easton, que é um mature young adult com temática LGBT. Ele conta a história de dois amigos, e eles são amigos desde pequenos, e eles escrevem uma história de super-herói no Tumblr. Só que o artista acaba se apaixonando pelo capitão e ele fica nesse conflito entre esconder os sentimentos que ele tem pelo melhor amigo ou revelar o que ele sente e acabar perdendo a amizade desse garoto. É uma história bastante simples, mas ao mesmo tempo muito singela. Eu achei que foi uma história ultra honesta com o leitor, mas o trabalho que a Illy Easton fez com essa história, eu acho que foi incrível. Eu me importei com os personagens, me importei com a história deles e com os conflitos internos que eles estavam sentindo, pois o livro é narrado pelos dois personagens. E nós vamos conhecendo a amizade deles desde que eles são pequenos até a adolescência. Enfim, foi um book crush incrível e, de verdade, eu super recomendo Superhero, da Illy Easton. E o terceiro book crush do ano foi um livro que, apesar de ter visto muitas resenhas ultra positivas antes de ler ele, eu não sabia de verdade o que esperar, e foi As Estranhas e Belas Mágoas de Ava Lavender, da Lesley Walton, lançado por aqui pela editora Novo Conceito. Esse livro é um jovem adulto com realismo fantástico. Basicamente, a Lesley Walton escreveu um livro para falar sobre o amor, sobre todas as formas de amor, e para isso nós conhecemos a família Lavender LaRoux, e o livro todo é narrado pela Ava Lavender, que é uma dos membros mais novos dessa família, e ela acabou nascendo com asas. Como eu disse, a sinopse desse livro parece ultra confusa, mas quando você lê o livro, você se apaixona por essa família, você se apaixona pela história deles, e a forma como a Lesley Walton utiliza de realismo fantástico nessa história. Enfim, eu li esse livro em 1 e 2 dias, eu não estava esperando nada, e ele me conquistou completamente. Foi um livro que me fisgou e que me tirou o ar. Então, se você tá com medo de ler As Estranhas e Belas Mágoas de Ava Lavender, por favor, para tudo que você está fazendo, pegue ele da estante e dê uma chance para esse livro, pois ele é ultra incrível. Do it! Just do it! E o quarto book crush a aparecer aqui nesse nosso vídeo foi outra leitura digital, e eu tô falando de Proibido, da Tabitha Suzuma, lançado por aqui pela editora Valentina. Nós conhecemos a história desses dois irmãos que vivem em Londres em uma família totalmente desestruturada na parte mais pobre da cidade. A mãe deles é completamente relapsa. Eles foram basicamente abandonados pelo pai, já que o pai fugiu e se casou com outra família e simplesmente não dá uma merda pra eles. Então, basicamente, esse casal de irmãos, eles vão se ver responsáveis pela casa, pelos cuidados dos irmãos mais novos. Você percebe que a vida acaba transformando eles de irmãos para, na verdade, companheiros, para chefes de família. E isso acaba uma coisa levando a outra, eles vão acabar se envolvendo. E é uma história extremamente pesada. É um tema ultra polêmico, mas sério, a Tabitha Suzuma soube contar de uma forma sensacional. Foi favoritado, foi impressionante, foi incrível. E enfim, leiam Proibido. Sério, leiam esse livro. É uma história incrível. Outro book crush que me surpreendeu completamente foi Amy e Matthew, da Kemi McGrew. Ele foi lançado pela editora Galera nesse ano de 2015.
E essa é basicamente a história de amizade e amor entre a Amy, que tem paralisia, e o Matthew, que tem toque. Uma coisa que os personagens aqui, eles vivenciam muito é que eles não querem serem tratados como coitadinhos. Eles lutam o tempo todo para não serem tratados como coitadinhos. E eles querem provar para os familiares e para os amigos e até mesmo para a gente que está lendo o livro que eles podem ter uma vida normal, que eles podem se apaixonar, que eles podem viver. Eu li Amy Matthew em praticamente uma sentada, eu me importei de verdade com os personagens. Ultra recomendo esse livro de verdade para vocês lerem. Então, mais um book crush do ano, Amy Matthew, da Kami McGovern. Outro book crush desse ano de 2015 foi Dois Garotos Se Beijando, do David Lefton, lançado por aqui pela editora Galera. Esse é um livro de jovem adulto que vai, em suma, contar a história de Harry e Craig. Harry e Craig já foram namorados. Acabaram decidindo que vão tentar entrar pro livro de recorde como o beijo mais longo do mundo. E eles não estão fazendo isso só para entrar no livro dos recordes, na verdade estão fazendo isso como uma grande mensagem. Basicamente, essa é a premissa resumida de Dois Garotos Se Beijando, mas a história não fala só sobre isso. Apesar de ser um livro enganosamente fino, esse é o tipo de história, esse é o tipo de livro que todo mundo deveria ler. Infelizmente, quem deveria ler esse livro não vai ler esse livro, mas o David Lefton, ele foi muito feliz ao escrever essa história. Eu fui bastante impactado por essa história que o David Lefton criou. O cara realmente foi demais. O nosso próximo book crush meio que vai ser uma trapaça, porque eu comprei e comecei a ler esse livro no ano passado, 2014, mas eu só consegui ler boa parte dele e terminar esse ano, em 2015. Eu tô falando de Battle Royale, do Koshuta Kami, lançado por aqui pela editora Globo Livros. Pra quem não sabe, Battle Royale é uma distopia japonesa que se passa em um país que é controlado por um governo totalmente totalitarista e militarista, e uma das formas de controle desse governo é o programa, também conhecido como Battle Royale. Nesse programa, uma turma de estudantes é levada para uma ilha e lá eles são obrigados a se confrontarem, a se matarem, até sobrar apenas um aluno. Se não fizerem isso, todos morrem. Mas sério, esse livro foi uma das melhores distopias que eu já li em muito tempo. Ele foi escrito nos anos 90, mas é uma história que continua super atual, uma narrativa super atual. Eu entendo completamente porque o Koshuta Kami não escreveu mais nada depois de Battle Royale. Esse aqui, sem sombra de dúvidas, é a masterpiece dele. É um livro imenso, mas com uma história que consegue desenvolver muito bem seus personagens. Enfim, como eu disse, uma das melhores distopias que eu já li na minha vida, gente, sério. O próximo book crush eu levei quase 2 meses para ler, mas foi um livro em que valeu a pena cada segundo que eu passei com ele. Eu tô falando de Eu Te Daria o Sol, da Jandy Nelson, também lançado pela Novo Conceito por aqui. Eu Te Daria o Sol conta a história dos irmãos gêmeos Noah e Jude. Eles moram na Califórnia, eles são basicamente artistas e os dois sempre foram muito próximos. Mas eis que um dia a mãe deles resolve escrever os dois na Escola de Arte da Califórnia. E é uma escola super concorrida. E ela meio que, sem saber ou sabendo, isso só você pode decidir, cria uma competição, uma rixa entre os dois. E antes o que era Noah e Jude vai acabar se tornando Noah e Jude. Enfim, esse livro aqui, ele é totalmente visceral. Ou você ama o Noah e a Jude, ou você odeia o Noah e a Jude. E sério, a narrativa da Jandy Nelson nesse livro aqui, ela transborda a arte, ela transpira a arte, transpira a cor. E sério, é um livro sensacional, uma história impactante. Leiam Eu Te Daria o Sol, eu só posso dizer isso. Leiam Eu Te Daria o Sol, é um livro sensacional. E o próximo book crush a aparecer nesse nosso vídeo especial é de uma autora que eu já amo há muito tempo. Eu tô falando de A Procura de Audrey, o primeiro jovem adulto, escrito pela Sophie Kinsella. Esse livro, como o título diz, conta a história da Audrey. Audrey, ela acaba desenvolvendo depressão e fobia social após sofrer um bullying super pesado na escola dela. Pela sinopse, você pode esperar um livro denso, um livro pesado, mas a Sophie Kinsella, ela foi na contramão. Ela escreveu uma história singela, uma história doce, com personagens muito divertidos, muito carismáticos, e o tempo todo sendo muito respeitosa com o tema da depressão, com o tema da fobia social. Você percebe que ela pesquisou bastante sobre os assuntos para poder escrever esse livro. Sério, esse livro merece não só ser book crush do ano, ele merece muitas vivas, muitas palmas, porque o trabalho da Sophie Kinsella foi muito bom.
Bem pessoal, esse é o nosso penúltimo vídeo do ano de 2015 aqui do canal Nome Distante. Essa semana já é Natal, então eu gostaria de desejar para vocês um Feliz Natal. Para todo mundo que está assistindo, para todo mundo que sempre acompanha, que sempre curte, que sempre comenta aqui embaixo, que torce pelo canal, que sempre está assistindo aos vídeos e que conversa comigo pelas redes sociais. Muito, muito, muito obrigado pelo ano de 2015 e que vocês estiveram ao meu lado. Obrigado por não me deixarem falando sozinho aqui sobre livros. E eu quero desejar um dia de Natal incrível para vocês e para a família de vocês. Muitas felicidades, muitos presentes, muitos livros. E eu gostaria de terminar esse vídeo de hoje, esse nosso vídeo de melhores do ano, desejando para todos um Feliz Natal. Tchau pessoal e até a nossa retrospectiva literária 2015.